Olá pessoal, Eduardo Correia aqui com mais um vídeo. Nós trataremos hoje sobre a nossa 17ª aula sobre CQB. Pessoal, demorei um pouco, alguns inscritos aí perguntaram se eu ia retornar com o curso. Eu mencionei várias vezes que sim, que ele ia retornar. Demorou um pouco a produção desse vídeo, porque as matérias que hoje eu consigo trazer para os senhores são matérias didáticas, são matérias que é apresentada aqui como desenho e movimentação. Também são importantes. Mas eu preciso configurar e ter tempo para poder fazer essas mesmas manobras com um efetivo maior e num local específico, para que o vídeo fique apresentável e fique didático, que você entenda o que a gente está fazendo. Então eu peço um pouco de paciência, porque todas essas matérias que eu estou passando como manobra e tudo mais, eu farei movimentação. Então eu preciso ter um tempo para poder fazer, levar minha equipe para poder a gente produzir esse conteúdo para os senhores. Mas eu vou trazer, sim, as manobras aqui, desenhado, passando a parte mais didática, a parte mais mencionada aqui, teórica. Mas eu farei os vídeos, né? E depois eu boto o link embaixo da matéria teórica e da matéria, né, na prática. Eu estou lembrando isso aos senhores com o carinho que eu tenho e com consideração com quem eu tenho, que está escrito aqui no canal, atrás da informação, beleza? Então não é por nenhum outro problema, é apenas por questões de tempo. Vocês sabem que eu estava na escolta armada, não tinha tempo para nada, viajando, Nordeste, tudo mais. Hoje eu estou com um pouco mais de tempo, minha escala de serviço agora, a segurança é noturna, às vezes tem diurna, mas eu estou envolvido em algumas frentes de atuação. E aí eu preciso desse tempinho para poder produzir para os senhores aquilo que há de melhor, tá? Que não adianta eu trazer um material de qualquer forma. Então, esse início é só para que os senhores entendam essa situação. Então, vamos falar sobre a 17ª aula. Hoje, CQB, nosso curso completo de CQB. Falaremos sobre manobra de descascamento. Pessoal, quando a gente faz uma tradução de um material norte-americano, a gente faz uma tradução, descascamento é uma manobra que eles nomearam assim, para a gente cair feio, né? Mas a gente precisa nomear alguma manobra para que a gente subdivida isso em nossa mente e no comportamento quando a gente está em campo. Então, se faz necessário apelidar algumas manobras. Essa mesma manobra, no combate localidade, nós chamamos de outro nome. Vocês vão ver, quem assistiu meus vídeos vai perceber que essa manobra é muito próxima. Ou ela pode ser uma junção de duas técnicas e criou-se a manobra de descascamento dentro do CQB. O que define essa manobra? Para a gente poder contextualizar, a manobra de descascamento ela é uma manobra evasiva. Então, nós precisamos colocar dentro de um contexto para que vocês entendam como utilizar e que hora utilizar. Então, a manobra de descascamento é uma manobra evasiva para extração ou para fuga de um local onde o seu hostil está muito próximo ou está superando a sua força naquele terreno ali, naquela luta aplicada. Então, quando a força do inimigo é maior, o inimigo está melhor preparado, precisamos ceder terreno. Então, nem sempre quando você cede terreno,
é sinal de que você está sendo vencido, você está sendo subjugado. Não. Às vezes, você tem que ceder um pouco do terreno, né? Você tem que regredir um pouco. Para quê? Para que o inimigo se movimente. Talvez ele se movimente e ele desfaça aquela estrutura na qual ele está encontrado ali, uma organização que estava perfeita naquela condição. Não quer dizer que ele esteja melhor do que você. Às vezes ele é conhecedor daquele terreno, daquele cenário, e aí ele se posicionou bem posicionado e a vantagem é dele. Não adianta você bater naquilo ali que você não vai ter sucesso. E às vezes, quando você encontra uma situação dessa, no Airsoft eu canso de encontrar isso aí. E aí, às vezes, alguns colegas não compreendem quando eu peço para regredir. Quando eu dou uma ideia de regressão de terreno. Porque quando você regride no terreno, você traz um pouco... Na Marinha nós aprendemos lá sobre agrupar. A gente regride para agrupar. Faz uma regressão numa zona mais segura. E aí o que você pode fazer ali? A sua mente está um pouco mais fria, você pode calcular as possíveis movimentações, criar uma estratégia, ouvir a ideia de um companheiro. Perspectiva. É importante que o líder ouça os seus liderados, né? Então nós vamos falar sobre a manobra de descascamento, o que classifica essa manobra e de que maneira nós vamos fazer a manobra. Então eu vou desenhar no quadro, vou orientar, vou explicar, né? Eu acredito que vai ser bem didático, bem simples, e aí nós podemos depois fazer essa manobra na prática com a minha equipe e ali fica muito bem mais entendido sobre o assunto. Primeiro vamos entender o nosso mapa, a nossa planta, para que a gente consiga desmiuçar as técnicas aqui. Aqui eu fiz um corredor em T, para simplificar. Então nós temos um corredor em T, beleza? Nós temos uma sala aqui, nós temos uma outra sala aqui, uma outra sala, uma outra sala. Esse corredor no final, ele não tem saída, ele é fechado, beleza? Ele é fechado. Essa edificação, ela tem esse corredor que a gente não conhece, porque está ao lado hostil aqui. Botei representado 2 inimigos, foi o que deu para ver. De repente, pode ser que tenha mais inimigo nessa lado da edificação. Coloquei um inimigo dentro dessa sala. Nessa sala eu representei como hostil. Não sei o que tem aqui. Não sei para onde vai esse corredor. Esse corredor desce. Não tenho conhecimento da edificação. Essa sala é a mesma coisa. Eu sei que tem hostilidade aqui. De que maneira, Correia, você sabe que tem hostilidade aqui? Às vezes é barulho, ou às vezes pressentimento, sexto sentido. Enfim, você não tem capacidade técnica para saber se tem alguém aqui. Não dá tempo, você só imagina. Talvez você venha varrendo o ambiente e você está se aproximando dos hostis. Então você sabe que umas salas têm ou não. Quando você sabe exatamente que tem, por barulho, por movimentação, então você sabe realmente, tem 100% que tem alguém ali. Então você vai sempre tratar todas as salas fechadas como se tivesse alguém. Porém, algumas salas você tem certeza. Às vezes por alguns sentidos. Fato, audição, né, visão, enfim. Então, aqui eu tenho certeza que eu tenho que criar parâmetros, eu tenho que criar ideias para que a gente possa mencionar a aula. Então, de alguma forma, eu tenho que criar ideias para que a gente possa movimentar a tropa. Agora, quando você tem uma tropa, uma equipe, que essa equipe é treinada, doutrinada, e no campo a gente também encontra dificuldades. Assim como eu crio situações
para mencionar aqui. Se eu for criar todas as situações que eu já vivenciei nos jogos ou em situações reais, fica muito ruim, porque na vida real não se aplica determinadas coisas. Então aqui a gente precisa aplicar todo o conhecimento mais didático. Então, criei essa situação. Então, pessoal, a nossa equipe, ela já passou por aqui. Ela tem que fazer uma segurança dessa porta. Nós vamos fugir para aqui. Aqui é a extração, tá? Saída é aqui. Não significa que aqui seja a saída realmente desse prédio, dessa estrutura. Mas nós precisamos movimentar nossa tropa com segurança para que ela entre ou num corredor ou numa sala, para que tenha segurança, para que comece novamente o combate. Porque do jeito que nós encontramos aqui, estamos cercados de inimigo. Então, pessoal, olha só. Se eu tenho uma equipe com 4 elementos, vou trabalhar com 4 elementos, que é o básico de uma esquadra de tiro. Beleza? Então, eu tenho dois retaguarda e 2 pontas. Os 2 retaguardas, eles vão ter que tomar conta dessa porta aqui. Ele não pode abandonar essa porta, porque esse inimigo pode sair e fazer uma triangulação e pegar a nossa tropa aqui. Então, a princípio, eu vou pôr aqui o nosso elemento aqui apontando para cá. Ele está atrás dessas barricadas, tá? Esses quadradinhos aqui representam qualquer tipo de abrigo. Qualquer tipo de abrigo, um móvel, alguma coisa que possa se abrigar. Algo que mostre para ele pelo menos uma cobertura ou um abrigo. Tá? Conceito de cobertura e abrigo, nós estou sempre falando, hein? Então, abrigo você está escondido, protegido, e cobertura apenas escondido. Então, ele está aqui apontando para cá porque aqui é hostil. Eu tenho um outro elemento para cá, apontando para cá, que esse elemento aqui, na verdade, eu não vou dar número A e B, C e D, não. Eles se encontraram nessa situação, beleza? Então, esse elemento aqui, ou ele está trocando já tiro já com esses camaradas aqui, ou ele está fazendo um corredor, apenas fazendo uma cobertura de fogo. Eles precisam se movimentar para entrar aqui. E logo em seguida, eu tenho aqui um outro camarada apontando para cá, e eu tenho um fazendo para cá, bem no cantinho, tá? E aí o que acontece? Esses 2 são retaguarda. Nós vamos movimentar sempre aquele que está mais seguro. Ou seja, o lugar mais seguro é esse corredor. Temos 2 elementos apontados para cá. Então esse corredor é o mais seguro. Esse corredor, eu não sei o que tem nele, mas eu preciso movimentar para cá. E esse corredor, eu tenho esse camarada aqui em situação gravíssima. Ele está trocando tiro e ele está no combate diretamente aqui. Beleza? Então ele não pode ficar por muito tempo aqui. Ele pode sucumbir. Então, vamos movimentar rapidamente. O líder da equipe, ele pede uma manobra de descascamento. Que seria, ponto a ponto, você fazer uma regressão. Regressão ponto a ponto, regressão com cobertura, regressão com limpeza. Você precisa limpar o ambiente rapidamente. Então, se essa porta ela está fechada, o primeiro a movimentar é esse camarada aqui. Mas eu preciso de uma movimentação segura, na qual ele venha, atravesse e pare nessa posição, tomando conta dessa porta aqui. Beleza? Então, ele tem que fazer essa movimentação e tomar conta dessa porta, que essa porta não pode abrir, porque tem um inimigo lá dentro. Eu não vou caçar inimigo, eu só vou passar uma posição, uns passos de mata-morrão, né? Mas uma posição mais rápida. É uma posição de crise.
Então, eu vou nomear esse camarada aqui como número 1, porque só para a gente entender que o número 1 veio para cá. Ele fez aquela fatiamento de ângulo, mas muito rápido. Ele passou pela porta. E aí eu tenho o número 2 que está aqui embaixo, que vai fazer o mesmo. O número 2 vai tomar a posição do 1, primeira posição do 1, e logo em seguida ele vai tomar esse ângulo aqui. Então o elemento 2 vai para cá. Quando o elemento 2 chegar ali, ele vai sempre trocar a posição com o 1. Ele vai para a posição do 1 e o 1 vai para esta posição, tomando conta da porta lá. O 1 vai tomar essa posição. Eu estou fazendo passo a passo. Eu quero que vocês entendam que essas movimentações, elas são troca de posições com o elemento, elas são passadas rápidas e largas, e essas passadas elas são coordenadas. Então, quando o elemento 1 ele para nessa porta antes de se movimentar, ele vai dar o convoy de comando, ele vai dar o hop, e aí ele anda, passou, parou, ele grita, vem. Essas mensagens de comando, elas são convencionadas entre a equipe. Em inglês se fala uma coisa, em português se fala outra. E algumas unidades têm o seu linguajar, a sua forma de criar. Então ele pode sair. O 1 está aqui, movimentou, parou, seguro, ou vem, o 2 vem para cá, movimentou, movimentando, tô indo, e vai modificando as passagens. Então essas passagens normalmente elas são de ombro a ombro. Quando você cruza o amigo, você fala cruzando, porque o amigo vai entender que você vai passar na linha de fogo dele, às vezes acontece, cruzando, passando, e aí vai se modificando até que essa mesma posição, tomando conta dessa porta, vai se estabelecer dessa maneira com o 2 aqui. Então, o 1 vem aqui, tomou conta da porta, o 1 caminha para trás, o 2 vem para aqui. À medida que o 1 está aqui, o 2 está aqui, o 2 já vem para essa posição tomando conta dessa porta. Aí o 1 já pode colar nessa porta, e aí o 2 que está aqui sozinho já pode vir para cá e colar no ombro dele. Aí o 1 vai estar olhando para cá e o 2 vai estar olhando para cá. Aqui sabemos que tem inimigo. Porém, o 1 tem que atravessar, tem que entrar rapidamente. Isso é muito rápido, enquanto esse elemento que eu vou dar o nome dele de 3, que ele é o mais importante, vai estar fazendo a segurança aqui. Então, toda essa movimentação será comandada pelo 3. O 3 vai dizer seguro ou cobrindo, está cobrindo, enquanto o 1 movimentando, passando, cruzando, e aí vai até poder sair para dentro dessa sala aqui. O 1 e o 2 vão entrar aqui. Esse movimento é coordenado, não é um movimento simples, tá? Eu estou botando de passos em passos para que se entenda que há uma movimentação. E qual movimentação fazer? No quadro fica difícil entender, mas eu vou tentar fazer de foto em foto, para que os senhores entendam. Com essa mesma imagem, eu vou bater foto em foto, desenhando, apagando, desenhando, que vai ficar mais claro. Vocês vão entender já já. Então, eu só estou explicando. O 3 vai manter. Quando o 4 for movimentar, ele vai repetir essa mesma manobra aqui. Então, ele vai desguarnecer esse lado aqui. Desguarnecer esse lado. E o 3 vai ter que ficar nessa posição, mas o 3 ele vai fazer o seguinte, vamos lá. Vou apagar aqui o 1 e o 2, beleza? Quando o 1 e o 2 chegar aqui, o 1 e o 2 chegou aqui. Nesse mesmo tempo, nós vamos fazer o seguinte.
O 4 que está aqui vai passar, vai atravessar para essa posição. Beleza? Ele vai sempre mirando para esse corredor. Ele vai olhar para cá. Olhou para cá, cruzou o fuzil para lá, para a direita. Cruzou o fuzil, atravessou para cá, olhando para essa porta, para depois ele encostar. Antes dele sair dessa porta, o 3 precisa estar seguro para se locomover. O 3 poderia ir direto para cá, para a posição do 1? Poderia. Mas aí eu não acho justo, eu acho perigoso. Se eu fosse o 3, eu viria para cá, apontando sempre para a posição dele. Depois viraria o fuzil para cá, atravessaria rapidamente com passadas apontando o fuzil para cá. Quando eu tivesse seguro mais nessa posição aqui, aí eu apontaria para frente, porque o 3 está aqui. O 3 vai estar aqui tomando conta aqui, ó. E aí sim, colava aqui e repetia os movimentos e aí ia entrando. Então o 1 e o 2 entrou, o 3 e o 4 ficou aqui fora, e depois ele entra automaticamente. Sem dúvida, pessoal, fica meio confuso passo a passo assim. O que eu vou fazer? Vou desenhar foto a foto, movimento a movimento. Então vai ficar mais claro de entendimento. E aí, pessoal, acaba nessa posição aqui. Então, eles fizeram uma movimentação. Tentei representar para os senhores, tirando foto, né, apagando e tal. E aí, o 1 e o 2 entra varrendo em L. E o 3 e o 4, que estava aqui na retaguarda, entra um guarnecendo para trás e o outro guarnecendo para o norte. E aí ele consegue aqui ou sair do ambiente ou uma fortificação para começar a se estruturar para voltar ao combate. Então, na verdade, isso aqui é uma manobra de extração com cobertura, tendo combate ou não. Então, eu não mencionei combate, eu vi portas fechadas, pode ser até que tenha combate. Se tiver combate, tem que esperar para movimentar. Mas a movimentação de regressão é basicamente assim, sempre guarnecendo pontos que vai deixar o camarada... O 3, quando sai daqui, ele olha para cá, continua olhando para cá, depois ele olha para lá, por causa dessa porta. O 4 que está guarnecendo a retaguarda, ele guarnece rapidamente aqui e continua guarnecendo lá, até que ele muda de posição, e assim sucessivamente. O 3 que estava aqui, olhando para essa sala, ele voltou a olhar para cá, não sei se vocês viram aqui a setinha para cá, antes de entrar. Então é sempre guarnecendo, dependendo da movimentação e dependendo do hostilidade. A manobra de descascamento é justamente uma manobra ombro a ombro, posições. Eu guarneço aqui, o amigo guarnece lá. Eu confio no meu amigo, isso é importância, treinamento, constância. Eu confio nele. Movimentos passado rápido. Passei, estou olhando, passei para cá, estou olhando, não tem ninguém. Passei. Segura uma posição, o amigo passa pelo teu ombro. Não dá. Sempre o quê? A costa apoiada na parede, porque aí você tem uma regressão, por isso que eu trago até aqui a retaguarda, que eu tenho costa na parede. Não sai por ninguém pela minha lateral. Então, isso é uma movimentação. Eu coloquei setas inimigas, e representando hostilidade, mas não quer dizer que está trocando tiro. É uma manobra rápida. E nós falamos sobre área de abrangência. Então, se o meu operador está olhando para cá, ele tem um foco e ele tem uma visão periférica. A visão periférica, você vê vultos. Então, eu tenho um foco e visões periféricas. Então, movimentou aqui, eu mudo rapidamente a posição. Então, a área de abrangência é isso. Eu estou focado aqui.
mas eu estou vendo tudo isso aqui. Então, levemente brilhou, mostrou vulto, alguma coisa, sombra, eu guarneço. Então, isso é dinâmico. Mostrar aqui é muito complexo. Porque você vê um bonequinho com a seta, uma bolinha com a seta, então você vai acabar, pô, e nesse momento que desguarneceu. Sim, é reflexo. Então o CQB é uma manobra arriscada, perigosa, não é fácil, nunca falei aqui que é fácil fazer. É uma manobra de coordenação em equipe, então a equipe tem que estar treinada, tem que estar coesa, é uma equipe que tem que estar sempre fazendo aquilo ali. Você tem que confiar na agilidade, na habilidade do teu amigo e confiar a sua vida ao teu companheiro de trabalho. E aí, enquanto eu guarneço, faço a minha parte, eu sei que ele está fazendo a parte dele. Então, por isso a importância dos treinamentos e do entrosamento entre a equipe. Beleza, pessoal? Então, hoje é só isso, não posso mencionar mais. Veja o vídeo 1, 2 vezes, tenta entender. Nós vamos fazer depois uma demonstração na prática. Beleza, pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo.